No Brasil é um tabu. Muita gente não gosta de escrever o testamento. Dizem que dá azar. Mas em outros países esta é uma prática rotineira. Uma pesquisadora da PUC estuda este fenômeno. Para a maior parte das pessoas, viver é uma grande alegria que deve ser preservada a qualquer custo. Mas dentro da vida há uma certeza inevitável, que é a morte. Se a morte é natural ou por acidente, é impossível fazer escolhas. Mas se a doença aparece, aí é possível optar entre viver ou morrer. E se a segunda opção é feita pela pessoa, já existe até lei que garante esse direito por meio do testamento vital. É um documento de natureza jurídica, onde a pessoa, dentro da sua capacidade civil, ela testa, ela manifesta sua última vontade com relação à forma que ela quer receber a morte. Então, neste momento, eu faço um testamento dizendo que eu quero encarar a morte de uma forma natural, ou seja, sem qualquer intervenção médica. Então, o testamento vital é justamente esse documento onde eu vou manifestar minha vontade para que a morte venha como um procedimento natural. O testamento vital foi uma decisão tomada por uma das pessoas mais admiradas em todo o mundo, o Papa João Paulo II. Ainda em plenas condições de decidir sobre a vida e a morte, João Paulo II procurou auxílio jurídico e pediu que fosse feito um testamento vital. Neste documento constava que, a partir do momento em que o corpo já não respondesse aos tratamentos médicos, ele deveria ser levado para os seus aposentos e lá ter uma morte natural. O Papa João Paulo II, quando descobriu que seu estado de saúde já estava bastante debilitado, ele preferiu recolher-se aos aposentos papais, ao invés de talvez ir para um hospital e tentar ali uma respiração artificial, tentar algum procedimento que pudesse prolongar a sua vida. Então, nesse momento, ele aceitou que a morte é uma fase natural da vida e, nesse momento, então, ele se recolheu aos aposentos papais, deixando com que esse processo da morte pudesse vir naturalmente. Nós não estamos falando, o testamento vital é importante isso, que nós não estamos falando em abreviar a vida, não é isso. É que da mesma forma que a vida vem naturalmente no processo da gestação, que a morte também venha no processo natural. Para garantir uma morte digna, mesmo com testamento vital pronto, o médico Salomão Rodrigues afirma que é necessário que sejam cumpridas algumas regras de bem-estar do paciente. São os 5 As. Primeiro, o ar. Garantir um nível de saturação de oxigênio adequado para esse paciente. Se ele está enfisematoso, aumentar a concentração de oxigênio no ar que ele respira. Se ele tem dificuldades respiratórias, procurar uma via respiratória acessória, com a traqueostomia ou um outro meio. Garantir, enfim, para ele que ele receba oxigênio em quantidade suficiente para o seu conforto. O segundo A é da água, é garantir uma hidratação adequada, porque a desidratação é motivo de desconforto para o velho ou para o doente de uma forma muito significativa. A alimentação, o estado nutricional da pessoa também é muito importante, porque a desnutrição gera desconforto. Então é necessário garantir a nutrição, seja ela enteral, pela boca, se o paciente tem condições de deglutir, através de sondas ou mesmo através das veias, que seria a nutrição parenteral. Mas garantir nutrição para esse paciente. Analgésicos. Fazer com que esse paciente não tenha dor e tenha um bom estar, bem-estar. Se o paciente encontra-se com dor, ele vai ter um desconforto muito grande. Nós não usamos aí analgésicos comuns, não. Usamos mesmo a morfina, que vai aliviar com segurança a dor e dar conforto a esse paciente. E, por fim, o afeto, que é permitir que esse paciente esteja em contato com seus entes queridos, de preferência na sua própria casa, onde ele tem o seu cantinho, onde ele tem as suas coisas e recebe o carinho e o afeto de todos os seus familiares. Para o professor de Direito e estudioso do testamento vital, Sérgio Franco, a discussão sobre a morte é difícil na sociedade. Boa parte da população chega a negar essa realidade, mas não há como fugir.
E o ideal é abrir mais discussões sobre o tema. Eu acho que a sociedade brasileira está madura para fazer essa discussão. E nós estamos já fazendo aqui nessa entrevista com você. E isso é extremamente importante para que essa questão se torne lei. É necessário que a sociedade participe. Em termos gerais, eu entendo que a população ela tem uma dificuldade para aceitar, ela vai ter uma dificuldade para poder aceitar essa nova previsão, tanto já estabelecida pela resolução do Conselho Federal de Medicina e também já pela proposta de lei que existe no Congresso Nacional. Então, quando essa lei vier, se ela vier, eu entendo que a população, em termos geral, ela vai ter uma dificuldade de aceitar isso, justamente porque é um assunto que nos deixa assim, um pouco temerários, né? A morte, em falar em morte, assusta um pouco a população, porque nós gostamos de viver, é claro. Ninguém está aqui defendendo que todos nós tenhamos que morrer o mais rápido possível, não é isso. Pelo contrário, da mesma forma que nós defendemos a vida de forma digna, que também nós possamos viver a morte também de forma digna, porque ela vai acontecer para todos nós, isso aí é fato, isso aí é a certeza que nós temos da vida. Portanto, eu entendo que a população vai ter sim uma dificuldade para poder entender esse debate, mas eu acho que isso é um processo de formação e que com o tempo a sociedade vai entender um pouco melhor esse procedimento.